Chegou o dia, é hoje. Hoje tem Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético na Sul-Americana. O Cruzeiro em Santa Fé contra o União. O Galo em Cusco contra a Altitude e o Cienciano. Jogos importantíssimos para os nossos clubes. Além disso, temos mais times brasileiros hoje jogando, equipes estreando em competições internacionais. Fortaleza pela Libertadores, Fluminense pela Sul-Americana. Vem que o programa de hoje tá quente, você tá se tornando sócio cativo. Tem muita resenha, muita descontração, informação, opinião e qualidade. Além disso, eu vou falar, tem homens bonitos para você ver, cada um mais bonito que o outro. E você pode acompanhar o Bola na Rede na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513 e ainda na Valinet no canal 159. Nosso programa também está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp. Anote aí, guarde nos seus contatos, 99680-2910. Hoje é dia 1º de abril, por isso que eu falei que eram homens bonitos. Peguei todo mundo. Eu vou começar, mas é uma simpatia. Esse aqui é o mais elegante dos comentaristas. Bonito, simpático, alto astral, querido por todos aqui na TV. Obrigado. Toninho Almeida, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? É bom rever os amigos. Aqui eu fiquei um bom tempo, então a volta é interessante. Você vai matando saudade de algo que você faz bem. É aquilo que eu falo sempre, né? O passado é referência, não pode ser residência. Então é uma boa referência aqui da parte de esporte aqui dentro. Com toda certeza. E aqui, o homem, ele é produtor de conteúdo, Emerson Jorge. Bem-vindo, Emerson. Agradecendo por esse convite. Boa tarde a todos de casa. Muito obrigado pela presença aí, do outro lado da telinha de vocês. E cercado de grandes experientes aqui, né? A experiência toma conta desse programa de hoje. Muito obrigado pelo convite. Com toda certeza. E aí, ele que é narrador, o homem é empresário, narrador, narra muito bem. Depois você tem que conhecer o canal, ele vai falar um pouquinho. Antônio Elvésio, seja bem-vindo. Meu amigo Júnior Brasil, Emerson, Toninho, é um prazer. Nossa equipe aqui dos cinegrafistas, né? É um prazer estar aqui com você, principalmente falar sobre aquilo que a gente gosta, que é futebol, né, rapaz? Estamos prontos aqui e é sempre um prazer participar do seu programa, amigo. A alegria é toda minha. Está aqui a Dalton, Hudson, Cris, o Geraldos, o Jefferson. Que turma boa, pessoal. Aqui que faz de tudo para tudo ficar legal. E vamos começar de cara, rolando a bola para o Cruzeiro, que enfrenta União Santa Fé na Argentina na noite de hoje. Pelo menos hoje vai ter horário diferente para as equipes jogarem. Lá parece que eles são um pouquinho mais inteligentes do que aqui no calendário da CBF. Está aqui, ó, o Cruzeiro contra União Santa Fé, estádio 15 de abril, 7 da noite. Tá aí. Dá para dizer que é pedreira? Eu vou começar pela voz da experiência, aquela voz que vai apaziguar, trazer serenidade para a gente. Está aqui o mais equilibrado dessa bancada, Toninho Almeida. Se a gente olha a situação do União, está lá na tabela despencando, crise, o treinador Kili Gonzalez pressionado, o time não vem bem, 5 jogos, 5 pontos, penúltimo colocado lá no grupo do campeonato argentino, ou seja, teoricamente, o Cruzeiro vai atropelar. Só que contra a Argentina isso não funciona muito bem, né? Eu já joguei na Argentina, não é fácil. Eles têm vários argumentos para criar uma briga. Eles irritam a gente, são racistas, preconceituosos, uma série de coisas. Eu me recordo um pouco que quando no jogo acabou o primeiro tempo, a pré-eleição foi lá dentro de campo, que a gente não dava para poder voltar, porque estava jogando moeda e tudo. Agora, é a rivalidade que é pior. Agora, se o Cruzeiro jogar da maneira que ele jogou, é um risco, porque ele fez uma escalação, depois foi tentando consertar, o Jardim está conhecendo. Agora, conhecer jogador em treino é bem diferente do que conhecer em jogo. É bem diferente. Jogo é jogo. Vale 3 pontos, torcida vendo. E jogo, o treino tem aquele famoso leão de treino. Treina bem, coloca no jogo, não é aquele jogador. Ele está se encaixando. Basta ver que eu acho que o Romero vai jogar, né? Ou o Lucas Silva. Esse volante, esses dois, qualquer um que jogar, a bola sai muito limpa.
e tem o poder de um bom chute, que tem o Lucas Lima, né? Lucas Silva. Lucas Silva. Então eu acho que o Cruzeiro tem, se cadenciar o jogo, se ganha o jogo contra a Argentina, sem risco de correria, o que eles gostam é cadenciar o jogo, irritar o adversário com a bola nos pés. Aí tem Fazem tudo. isso muito bem. Até antes, você vai, só para rolar uma bola aqui para o verso, o seguinte, você falou do Romero, então vou pegar em cima disso. Para mim, Atlético e Cruzeiro estão padecendo do mesmo mal, apenas com 2 homens de contenção no meio. E isso dificulta. Campeonato Mineiro, você pode jogar até com um que está tudo certo, você não tem estresse nenhum. Mas na hora que você pega para um adversário mais qualificado, você tem dificuldade. Até porque são jogadores que, quando você olha os 2 quartetos, não é uma turma que marca muito, que volta muito. Até na seleção, o que o Dorival caiu foi um pouco disso também. Então tem que ter um certo cuidado. E aí quando eu olho o Romero, que o Wallace está numa falta de vontade, não está ligado, tem que ligar no 220, aí a altura, ele dá a estatura. Eu olho o Vidalba na lateral, pode até aparecer aí hoje, a incoerência, eu fico preocupado. Mas para mim, você abrir mão do Romero, você perde um cara que liga o time. Ô, Júnior, a realidade é o seguinte, a gente viu o Cruzeiro, eu fiz Cruzeiro e Mirassol sábado, né? O Cruzeiro até 30 minutos jogou futebol. Depois parece que faltou perna para o Wallace e aí acabou o meio de campo do Cruzeiro todinho. O treinador voltou com o Lucas Romero, aí sim ele ganhou um pouco de segurança. Tanto que ele viu que ele tinha errado todo o meio de campo, que ele só não tirou o Mateuzinho. Porque ele colocou o Matheus Pereira, colocou o Lucas Silva e colocou o Lucas Romero. Então, os argentinos, eles crescem muito diante dos times brasileiros. Eles têm raça, mas o Toninho frisou um negócio ali. O futebol do Cruzeiro, amigo, parece que todo mundo é uma legião de estrangeiro, ninguém conhece ninguém. Porque no nosso tempo, né, Toninho, nós jogávamos futebol, 2, 3 partidas que a gente jogava, a gente via quem jogava onde, você podia tocar a bola no escuro que o cara ia, ele sabia que você ia tocar. Esses caras treinam, e na hora do jogo não mostra nada, então o Cruzeiro tem que abrir o olho, e você disse, o Vidalba, eu acho que seria uma boa opção pelo lado esquerdo, como mas não o dá a Lucas Romero. estatura que o técnico quer. Não, você não pode pensar só em negro grande não, porque Bebeto Mas e então Romário ele tem foram grandes que jogadores. começar com o Romero, porque ele falou que o Wallace dava estatura e o Romero não. Não, Então, eu estou falando, ele está incoerente nessa O Kaique, história. vocês não gostam do Kaique? Gosto demais, Pra mim- gosto demais. Só que a questão é que ele é muito ofensivo. Pode ser que num determinado jogo desse, ele segure e coloque o jogador como Vidalba de mais contenção. Mas aí a pergunta, tem aquela brincadeira, onde está o Wally? Onde está Marlon? Agora, eu não queria que você falasse, porque eu guardei para você a pergunta mais importante do programa. É sua. Que moral. O técnico... eu guardei e você queria falar antes, não podia. O técnico Léo Jardim, ele falou depois do jogo contra o Mirassol que deveria implementar algumas mudanças. Sim. Quem tem que sair? Qual time que você, Emerson Jardim, ia escalar para essa peleja de hoje? Caramba, é difícil porque o Gamarra... Não, agora eu rolei a pergunta, você agora- fala, não foge não. Pra mim, o Cruzeiro sentiu muito a falta do Jonathan Jesus. Muito. O principal ponto fraco do Cruzeiro continua sendo o sistema defensivo, né? É um dos melhores zagueiros do o João Cruzeiro. Marcelo, hoje, A né? gente não jogando. viu nenhuma melhora. O Fabrício Bruno até que segurou as pontas lá, mas o Gamarra, ele se perdeu muito nessa partida. Concordo. E eu não sei, assim, já de cara, ele deve fazer algumas mudanças pontuais, né? Mas eu acho que ele vai ter que dar Sai mais de um cima do tempinho muro, de tempo. qual que é a Mais um mudança tempinho que de você tempo. faria? Mais um tempinho de tempo. Mas Mais um qual tempinho que é de a tempo. sua mudança? Mais um tempo pro Gamarra, né? A gente vai ter que ter paciência com ele, pelo menos agora que é muito pouco tempo ainda, né? Jogado. E eu acho que o Romero, vocês estão falando bem, eu acho que o Romero tem que participar desse jogo, né? Também Até pela acho. pegada, né? Mas ele tem- O Tentar Vidalba no seu não. país, né? Vidalba, você O Vidalba eu acho que ainda não. Eu acho que o Cruzeiro precisa explorar as dificuldades do Union. O Union está vindo de um momento muito ruim, né? São 2 derrotas e o sistema ofensivo deles é muito fraco também, né? No Campeonato Argentino são 11 partidas e 7 gols apenas. Então é um time que ele entra muito pressionado. Então o Cruzeiro vai ter que saber jogar no erro. Cadenciar o jogo, exatamente, cadenciar. E, ao mesmo tempo, ser fatal na frente, né? Mas Porque o único ponto positivo de todo esse mês, né? Dessa intertemporada que a gente viu, é o sistema ofensivo. Então, se trabalha a bola com mais agilidade na frente, consegue fazer uns 2, 3 gols, né? Mas tem E aí uma já fica mais frase tranquilo. antiga que nunca vai, ela mesma. Se ganha o jogo, ganha no meio de campo.
Por isso que eu sou a é favor da impressionante. mudança, porque esses dois homens de contenção, você tem que ter um meio de campo mais Tem compacto, que ganhar com um mais meio de campo. força Mais e pegada com o mudar. Romero, Talvez né? ser 4-3-3, para mim, Aí, seja olha o o meio ideal. de campo aí, ó. Ele Olha o entende meio disso de campo agora. aí. Tem um detalhe. Olha só, o Cruzeiro, até nesse problema da zaga, da ausência do Jonathan, relacionou garoto do Sub-20, Janderson, de bom 19 jogador. anos. Bom jogador. Falam bem dele aí. Olha ele aí. Impõe. Bom jogador. Cara de mal. Capitão. Ele é capitão. Vem sendo utilizado em treinos no Sub-20 pelo Léo Jardim. Então, de repente, pode ser uma situação, Toninho, amigos, você... E boa estatura, viu, Júnior? Boa estatura. E eu quero também ouvir sua opinião. Você mandando pra gente quem deve entrar, quem deve sair, qual o time que você gostaria. E até pra gente ter um pouquinho mais de pimenta, o Quílio Gonzalez hoje muito pressionado, está em 14º lugar, como eu falei. Então, ou seja, a Sul-Americana pode ser a virada de chave para eles, porque no Argentina a situação está complicadíssima. E pode, olha, não é só o técnico do Unión. Da mesma forma também o adversário do Atlético pode ter mudança de treinador se não ganhar. Então, os dois adversários hoje estão aqui, ó, com a corda no pescoço. Toninho, isso ajuda ou prejudica? Eu acho que prejudica, porque o técnico ele tem que ter um apoio, né? Ele já sabendo se essa derrota vai tirar, é pior. Agora, tem técnico que eu penso o seguinte, hoje está muito difícil ele escalar um time, conhecer o jogador, porque não tem mais treinamentos. Antigamente, esse posicionamento. Hoje é outro. Eu não tenho coletivo mais. No Primeiro coletivo, que há uma grande rotatividade então é dos isso. E outra treinadores coisa, e o Romero jogadores. entrou aquele jogo, 23 segundos ele levou um cartão. Tem coisas que ele entra... Ele é um grande jogador, mas é muito afoito. Sabe, isso para o meio de campo não é bom. É o termômetro de um time, é o meio campo. É o meio campo. Sempre foi, sempre será. E eu acredito muito nessa recuperação do Cruzeiro, porque tem um detalhe enorme. Jogar na Argentina é uma motivação enorme para a gente. Vocês não imaginam os jogadores, como a gente gostava de ganhar lá dentro. Ganhar de Argentina, lá dentro. até na bolinha de gude é bom demais. Bom demais é o nosso intervalo. Dá uma acompanhada, continua aí e você volta daqui a pouco para acompanhar, se tornar sócio cativo do Bola na Rede. Quero ver, ouvir, ler sua opinião. Mande no zap 99680-2910 dizendo Cruzeiro é favorito, quem tem que jogar, quem tem que sair, Romero titular. Mande para cá seu zap que a gente vai ler no próximo bloco. O intervalo é rapidinho. Está de volta o seu Bola na Rede. Bola na Rede de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, sempre com convidados especiais. Programa dinâmico, informativo, alto astral, levando tudo o que acontece no nosso futebol, América, Atlético, Cruzeiro. Claro, a gente vai falar mais agora de Atlético e Cruzeiro que estão no Brasileiro. A América vai estrear no fim de semana e agora Sul-Americana. Então a gente tem que valorizar esses produtos, porque são os grandes desafios de nossos clubes. E mande, hein, olha só, mande sua mensagem no zap aqui pra gente, dizendo, eu quero ganhar a blusa da CSA, e pode falar do seu time. Essa aqui é uma térmica, para você ficar quentinho, tamanho M, linda, 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 e ela te protege do frio. E essa aqui para você, mulher, ficar mais bonita ainda, em cima de uma bike. Olha só a qualidade do tecido. Essa aqui de ciclismo da CSA é linda, 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 linda. Então aqui os bolsos para você guardar o que tiver. Celular não guarda não, tem vagabundo que vem de moto, enfia e leva o celular. Mas aqui aquela barrinha de proteína. Mande o zap 99680-2910. Eu quero ganhar a blusa da CSA. E aí a gente vai ler. Tem participação, Arthur? Vamos lá, vamos às participações do Oswaldo. Boa tarde, Júnior Brasil. Fico imaginando no meu pensamento o Galo com Gregory Savarino e Thiago Almada. Seria um super galão. Abraços a todos aí da bancada. Ele está projetando se ele tivesse todo mundo aí para contar com esses jogadores no time do Galo. Tá certo. Tem mais mensagem? Marcos André. Bom dia, Júnior. Parabéns pelo programa Bola na Rede. Agora de segunda a sexta, de 1 às 2, tem um compromisso marcado. Que top, legal demais. Muito obrigado. Marcos André, aqui de BH. Tem mais aí? Então daqui a pouquinho a gente roda mais. E agora vamos falar do Galo. O Galo que tem
uma pedreira. Não é o adversário, é a altitude. É mesmo, lá no Peru, em Cusco, o Atlético encara 3.400 metros de altitude. O Emerson fez várias viagens para lá, ele falou que andava um quarteirão e parava, não conseguia mais. E é preocupante. Ô Emerson, você que viajou tanto para lá, é difícil, está aqui, ó, hoje às 9h30 vai ter aí Cienciano e Atlético Garcilaso de la Vega, é o estádio Inca. É difícil? Isso aí, como é que é? Você ficava tomando aqueles chazinhos, o que você fez para ficar lá cheio de energia? Primeiramente, eu nunca fui ao Peru, mas o Atlético, ele, com certeza, eu acho que o principal adversário dele hoje é a altitude, porque o adversário não é um adversário que vai apertar na bola, despencando também na tabela. Tá mal, mas tem também um segundo, né, adversário dentro do próprio time, né, são as finalizações para gol, né, em gol, né. O Atlético perdeu muitos gols no último jogo e isso pode fazer a diferença também, somado à dificuldade, né, da altitude, sim. Eu vejo, você e Toninho, vocês que são mais velhos, vocês vão lembrar. Eu até falei isso aqui ontem. O Zete, uma vez, ele caiu no antidoping porque tomou um chá de coca, e é normal, é usual. Sim, até você mascar para que você consiga minimizar os efeitos. Isso é cultural lá e você traz uma condição melhor para o seu corpo, não tem nada a ver com a droga, não. Mas assim, quando a gente olha, um adversário fraco, mas quando você tem uma altitude, mesmo tendo hoje todas as informações, comportamentos que às vezes os times até têm variações. Uns gostam de chegar em cima da hora, outros alguns dias antes para adaptação. Nesse caso não teve alternativa. É para preocupar ou não? Eu acho que pelo plantel, pela qualidade que o time do Atlético tem, não é para preocupar muito não. Mas o Cuca fez várias mexidas ontem. Depois dos treinamentos, que você vê, até o Alan Franco abriu o bico ontem, não aguentou, então ele foi testando novas alternativas, o pessoal vem comentando até uma opção de colocar o Rubens de zagueiro, é um negócio de louco, né? É um menino que joga em todas as posições, daqui a pouco ele toma lugar do Everson lá também. Eu acho que não só ele, como também você tem, o Rubens deve entrar, acredito que ele entra aí no meio, você pode ter não só o Savarino de um lado, que é uma alternativa. Sarabia de um lado, desculpa, porque falou Savarino, eu fiquei com ele aqui. O Sarabia na lateral direita. Lateral, cara. É uma boa alternativa e, além disso, o Caio na esquerda no lugar do Arana. Também, o Caio Paulista. Mas tem um detalhe. A exemplo do pessoal do Rio Grande do Sul, da Argentina, que gosta de um chimarrão, lá o pessoal toma esse chá da folha de coca para dar uma amenizada no oxigênio, porque, amigo, um pique de 50 metros mata qualquer jogador. O cara vai jogar 10, 15 minutinhos, vai pedir para sair. Então, todos os times que vão jogar já levam as balas de oxigênio, porque a coisa é difícil na altitude, viu, amigo? Ô, Toninho, vou te contar um caso. Uma vez, conversando com o Marques, e ele falando, Marques, Guilherme, quando tinha aquela dupla no auge, Timaço, né? E aí foram encarar a altitude. O Marques falou que ele dava uma corrida, ficava, não conseguia voltar. E ele falou que não acreditou. O Guilherme, que tinha fama de não se comportar bem fora dos gramados, à noite e tal. Ele falou que não acreditou. O Guilherme ia, voltava, estava assim, num pique que o Marcos falou. Eu corria, já não estava aguentando. E o Guilherme, né? Mas vai de atleta para atleta, né? Não, exatamente, isso é muito pessoal. Mas a alternativa do treinador nesse momento, talvez, é colocar jogadores teoricamente mais qualificados fisicamente, Toninho. Esse é uma alternativa, um caminho. Eu acho que a técnica prevalece. Porque a técnica você evita correr com a bola. Já é um argumento bom. Aquele jogador velocista e tudo, ele pode se dar mal. Aquele técnico que não erra passe, posiciona bem, mas tem um detalhe, tem que ver o gramado também, que isso aí pode atrapalhar o técnico, né? Mas imagina o gramado na década de 60, 70. Hoje está bom demais, né? O cara que errar um passe, hoje, primeiro, a camisa é diferente. Pronto, a minha é azul, a outra é preta e branca. Como é que eu vou errar passe? O cara joga cabeça baixa sempre, impressionante. Eu te contei que o Tele fez com aquele volante do São Paulo, pintado, né? Sim, é forte, jogador forte. Errava passe demais. Eu trabalhei com o Tele na América, então a gente era amigo, ele me tentou levar para o Atlético algumas vezes e tal. Aí o Tele me contou, Tony, ele errava tanto passe, sabe o que eu fiz? Eu falei, não, Tele,
Eu falei para o São Paulo, só vai jogar agora com meião vermelho. E foi assim. Por quê? Aí chamou Dourado. Pintado. Cabeça baixa, Pintado. Ou se não vai errar, passe. Onde tiver o vermelho, você toca. Porque ele joga a cabeça baixa. E foi campeão. Toninho, mas hoje... E evitou os passos errados. Impressionante, porque tem jogador que joga a cabeça baixa. Hoje eles estão errando até sem sem o altitude. treinador também, né, amigo? De conhecer os jogadores, Não, o comportamento de cada um. O Então, Tele você foi vê. fantástico em tudo. Viu? Né? Hoje eles estão errando até sem altitude, né? Com Sem gramado altitude. lindo. Não, Tá como difícil. é que pode errar um passe? Não, sério mesmo. A minha camisa é azul e branca, a outra é preta e branca, o vermelho. Como é que eu vou errar um passe, gente? Aqui, agora eu pergunto para vocês, se o Nelinho tivesse Grande Nelinho. um Éder, Nossa. não vou falar dos de São Paulo, vou falar daqui, dos nossos. A bola de hoje, porque com aquela bola, que era um peso, né, era um tijolo, você batia na cabeça e você devia sofrer. Você falou aí do campo naquela Sim, época e tudo. sim. A A bola bola, também. você põe feito numa bola daquela e o que ele fazia com a bola se fosse hoje, hein, Toninho? Nossa senhora, nossa. Tinha jogador na barreira contra o Nelinho que ficava com medo, sem medo. Você via que o cara estava... Aí o Nelinho era muito vazado, bater em você mesmo. Aí, era uma época boa. Você ia falar, Besta? Isso me fez lembrar quando eu cheguei na base do Cruzeiro, em 73, 74, né? Era Lincoln, né? Aquele professor. Não, é o Lincoln. Rapaz, era Futsal. G18, chuteira cheia de prego, amigo, era difícil. Hoje tudo é de primeira, né? A camisa é leve, a chuteira é boa, a bola é leve, só falta jogador, amigo. O Nelinho mesmo, ele já comentou em entrevista, você vai lembrar disso, que ele deixava a chuteira dentro da água Isso mesmo. para ela amaciar, porque as chuteiras eram um couro muito duro. Então, assim, A bola você também, tinha que amaciar também a chuteira, tudo aquilo que você falou. Naquela época era gramado ruim, chuteira, blusa. Ou Essa aquela blusa camisa que você encharcava. mostrou aí, bonita, lisinha. Você correu a com isso aqui? A nossa era grossa demais. Você media Transpira. 3, 5 quilos no jogo. Era pesado. E olha, o adversário hoje do Galo já foi campeão da Sul-Americana, mas em 2003, vencendo o River. Isso tem muito tempo. O Emerson nem era nascido. E uma curiosidade, jovem, o ídolo do Galo, Ronaldinho Gaúcho, já jogou um amistoso usando a camisa do Cienciano. Mas o time não vem bem, tá? Está em 14º lugar no Campeonato Peruano, com 5 pontos em 5 partidas. O Cienciano tem um jogador que já passou pelo São Paulo e Santos. É o meia, Christian Cueva, e também o treinador do Cienciano está pressionado, pode cair dependendo do resultado. Eu vejo o seguinte, a altitude é um problema, que a gente não sabe aquilo que até o Alves citou, como os jogadores vão se comportar, é muito individual, mas time por time, aí não tem comparação. E quem vencer, eu penso que o Atlético tem tudo para ser primeiro do grupo, não há a menor dúvida, mas quem vence um Cienciano, já dá uma arrancada absurda, porque é um jogo praticamente que você fala, gente, se voltar com o empate lá, tá de bom tamanho. O jogo mais difícil para o Atlético é esse daí, devido à altura. Na hora que ele cair aqui, cara, se ele fizer os pontos dele em casa, tá tranquilo, é só ele empatar lá hoje, na pior das hipóteses, que eu acho que o Atlético não perde esse jogo, tá? Pelo time, pelo plantel, pela estrutura, pelo treinador que o Atlético tem, que é muito estudioso, conhece bastante como enfrentar cada tipo de adversário, ele vai colocar cada jogador de acordo com a condição física de cada um. Eu acho que o Atlético volta com a vitória tranquilamente e vai jogar as 3 em casa com muita tranquilidade, viu, Júnior? Ô Emerson, o Cueva, 33 anos, tá o Arthur me lembrando aqui, a gente até falou dele agora há pouco, uma andorinha só faz verão? Não. Mas joga muito, viu? Mas joga muito, viu, cara? Joga muito. Ainda mais com o momento do Cienciano e contra o Atlético, né? Um elenco fortíssimo. Muito bem. Nossa. E Toninho, você mexeria, você já falou que você quer a técnica, mas no momento, na avaliação do Cuca, ele vai optar, e ele disse, de colocar a força, jogadores até com um pouquinho mais de pulmão para tentar segurar isso e poder trabalhar. Então, o Saravia, Caio Paulista, Rubens, tem algo mais que você faria ou você acha que caso essas mexidas, essas mudanças se confirmem, o Cuca está certo, porque ele está ali sentindo e até às vezes preservar um jogador que vinha um pouquinho mais desgastado? Ele está certo, e ainda mais que tem um jogador que me chama muita atenção, é o Scarpa. É um baita de jogador, um lateral completo. E você imagina, todo time campeão tem bons alas. Você memoriza aí, você vai ver. E o Atlético tem bons laterais, bons alas.
como o Cruzeiro também tem, lógico. Mas esse jogo do Atlético, eu tenho certeza que vai ser um jogo, não digo fácil não, porque não é subestimar o adversário, mas é um jogo que o Atlético joga muito bem. Ele tem qualidade, ele tem as ferramentas adequadas, ainda mais para jogar fora. Tomara, estou levando muita fé na vitória do Galo, na vitória do Cruzeiro, que venham esses pontos aqui para a bagagem, e as vitórias, e essa vitória do Galo atropelando a altitude Cienciano. E você não pode atropelar a mensagem. Mande para cá com o seu nome a mensagem, eu quero ganhar a blusa da CSA. Diga quem você escalaria, quanto que você acha que vai ser o placar, o Galo vai vencer por 1-0, 2-0, 3-1. Mande seu placar, mande a sua mensagem para o Zap 99680-2910. O intervalo cheio de malemolência é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta com esses homens bonitos aqui da bancada. Tiro primeiro de... Tá de volta o seu Bola na Rede. Convite para você se associar e se tornar sócio cativo. Sempre de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E tem mais Zap. Depois eu quero até o barulhinho do Zap, aquele barulhinho que chegou. Sérgio Nogueira, quero participar do sorteio da blusa da CSA. Sérgio Antônio Nogueira, bairro Concórdia. Bacana, Sérgio, tá participando, hein? Deusdete, boa tarde, bancada Galão. Tem que entrar muito focado. Esses times de pouca tradição costumam surpreender. Toda atenção é pouca. Obrigado, eu quero ganhar a camisa da CSA. Deusdete, Jardim Riacho. Boa sorte aí, Deusdete. Geraldo Cabral, boa tarde. Geraldo Cabral de Mercedes, parabéns pelo programa. Se o Cruzeiro apresentar aquele futebol de sábado, vai tomar uma sapatada igual a seleção tomou. Você está muito pessimista, viu? Pode ser assim não. Tá aqui, Fábio Guimarães, que é ciclista, meu companheiro. Eu quero ganhar uma blusa da CSA, que legal. Obrigado pelas participações, muito bom. Vânia, boa sorte para você, eu quero ganhar a blusa da CSA. Vânia, legal, mande sua mensagem para concorrer a essas blusas da CSA. Essa aqui feminina para você ficar lindona em cima da bike, pedalar bonita e com uma blusa que vai te dar todo o conforto da CSA, das melhores fábricas de camisas para o futebol profissional, escolas, para o ciclismo, todos os esportes. E essa térmica aqui, tira o olho, você está olhando aqui, essa camisa de sorteio, vamos ver se está querendo essa camisa aqui. Eu estou pensando aqui, você foi para Aparecida do Norte, cara. Falei, pô, dá uma dica como é que o pessoal pode usar isso aí para se sobreviver na estrada. Eu vou te falar, eu não pude usar não, porque quando eu fiz o caminho da fé em Aparecida, é algo que todo mundo deveria procurar saber e conhecer. 320 quilômetros de bicicleta e assim, só subida. Só que eu peguei, não é exagero, o termômetro mostrou, e o mesmo termômetro que aqui em BH pedalando eu já peguei no asfalto no máximo 44. Nossa. Lá eu peguei 49 graus e depois 51 graus. Eu estava em estrada de terra, foi em abril, quando a gente teve aquela bolha aqui em São Paulo, 51 graus. Então assim, isso aqui eu ia fritar. E lá é algo que você deveria acessar, procurar saber. É um caminho que você parte de São Paulo, percorre várias cidades, mais de cidades, distritos, arraiais e chega em Aparecida do Norte. Nossa Senhora de Aparecida, que eu tenho muita fé. E hoje, além de Cruzeiro e Atlético, tem outros 2 brasileiros estreando em competições sul-americanas. O Fluminense vai até a Colômbia jogar contra o Once Caldas. E pela Libertadores, o Fortaleza recebe o Castelão, o atual campeão da Sul-Americana, Racing. Que os times têm chance de vencer? Essa é a pergunta. Pode mandar também sua mensagem falando. Você leva fé nesses dois? Once Caldas. Não, mas eu quero saber o seguinte. Joga pro lado de cá. Fluminense, mano, foi embora. E aí, como é que tá? Você leva fé nos dois ou não? Leva fé nos dois. Fortaleza está muito bem. Tem um bom time, boa estrutura. O Fluminense está meio bagunçado, né? Está um time sem treinador ainda, não sei nem se contratou alguém de ontem para hoje. É o Marcão que está sempre ele, o bombeiro, né? Salva a vida, né? Mas nunca é efetivado. Mas mesmo, você acha que com o Marcão, eu acredito que os jogadores vão jogar, cara. Porque o Mano andou tendo problema, atrito lá com o Marcelo, que acabou encerrando, porque discutiu agora com o Thiago também, e acabou sendo mandado embora dessa vez. Mas acho que os dois vão ganhar com tranquilidade. Aliás, o Fortaleza vai ter um jogo mais difícil, que o Racing está com a moral lá em cima, vai vir com um pouco de vontade. O jogo é em Fortaleza, né?
vai mudar um pouquinho o clima, porque você sair da Argentina para Fortaleza já é um pouquinho mais quente, e o cara que sai lá de baixo, ele sente um pouquinho esse peso. Toninho, na sua época tinha muito treinador bombeiro. Eu só li, eu não acompanho isso não, mas era o Wilton Oliveira, às vezes era chamado, não era? Acontecia alguma Wilton coisa. Chaves. Wilton Chaves. Ele vinha e era bombeiro e ele resolvia. socorria. Eu lembro, eu li, era criança pequena e tal, li depois. Ele apagava, quando tinha um problema era o técnico chamado. Teve muito bombeiro na sua época? Teve, sabe o que acontece? É a convivência com o grupo, né? Por exemplo, o Wilton era um grande atleta, um grande auxiliar técnico, Grande amigo técnico, que eu tive né? na vida. Então, quando ele entrava, a gente dobrava, corria para valer, não diferente do outro, mas a vontade, via que ele precisava de se manter ali, né? Então, tem isso, eu acho que a ligação vestiário e campo é muito importante. Talvez é o defeito do Você nosso tinha amigo. lá Paulo Benigno, né? Naquela época. Tinha ainda, Paulo né? Benigno, que depois foi técnico interino do Atlético, Sim. né? Mas o Mano Menezes, ele passa, não é chato, arrogância. Né? Primeira coisa de um técnico é ele primeiro saber que ele depende dele, não. Depende dos jogadores, tem que ter o famoso vestiário, Se né? não tiver isso... Se não tiver isso, não adianta. Gente, quantas vezes a gente corria, porque quando eu olhava no banco, via o Orlando Fantoni, uma pessoa fantástica. Você dobrava, isso pesa muito. Quem está te comandando, muito. Porque eu nunca vi um técnico na minha época falar assim, eu ganhei o jogo. Não, nós vamos ganhar. Um exemplo, Eu o dependo de Enio você. Andrade, né? Que era Enio outro também Andrade. que tinha um grupo Na verdade, fantástico. você tem, O mano. Enio era muito bom. É. E aqui rapidinho para você, Emerson, quando você olha a concorrência na Sul-Americana, inevitavelmente tem times muito bons, mas Atlético e Cruzeiro favoritos? Acho que sim. A diferença dos times da Sul-Americana para a Libertadores são bem grandes, né? Então acho que na Sul-Americana, Quem até te pelo dá elenco, medo né? aí? Por exemplo, o Arthur tá falando aqui, o Corinthians. O Arthur é corintiano, ele tem pôster do Corinthians pela casa inteira, ele tá aqui. Não deixa de falar do meu Corinthians, não. Mas o Corinthians entra como favorito também. Entra creio. também. Ele entra como favorito até Moral pelo agora, título, pela tá com conquista, moral, né? né? É um momento muito bom, buscou o empate no final do Campeonato Brasileiro, né? Mesmo com tantos desfalques. Né? Time Acho que com o Corinthians Yuri também é um Alberto, bom... Boas contratações, o Yuri Alberto está acertando agora tudo, né, amigo? e o Memphis ele carrega mesmo ali aquela moral, né? O time tá bem demais, eu acho que ele também é favorito. Vamos colocar os três. Beleza, tá aí os favoritos do Emerson. Voltando a falar um pouquinho do Atlético, ontem teve reunião na CBF e o Galo foi reclamar da arbitragem no jogo de sábado contra o Grêmio. Paulo Brax, que é o homem forte lá do Galo, se reuniu com o presidente da comissão de arbitragem, Rodrigo Sintra, e com a ouvidoria de arbitragem. Em reunião, a CBF apontou que o primeiro gol do Grêmio foi legal. Para tudo, gente, mas foi legal. Eles vão contra até a regra, você não tem que acertar para marcar ali o jogo perigoso. Porém, a comissão de arbitragem entendeu que o zagueiro Wagner Leonardo deveria ter sido advertido com o segundo amarelo e posteriormente expulso no início do segundo tempo, após falta sobre o Hulk. Vocês vão aliviar para a CBF? Aliás, os clubes já aliviaram, né? Porque elegeram o senhor Edinaldo, presidente da CBF, as federações, então não tem que reclamar nada. Mas vocês vão aliviar? Para a arbitragem? Eu acho o seguinte, o atleta tem que parar com esse negócio Fama de chorão. de chorão, porque quando o Atlético jogou futebol na época do Ronaldinho Gaúcho, podia roubar à vontade que o Ronaldinho fazia diferença. Hoje, o atleta, todas as dificuldades que ele teve na vida foi no momento que ele passou a esconder o erro dele, que ele errou gol demais, e isso não pode acontecer. E aí, a falha que teve lá, meu amigo, tomar gol. Falta de Leonardo, lá como é que chama? Wagner, passou pelo Wagner Cruzeiro, Leonardo. ele é ruim demais, cara. zagueirão. Nossa senhora. Eu até não consegui fazer gol no Grêmio, pode desistir, amigo. E no final das Tem que contas... reclamar, não. e no O final da- goleiro catou demais, velho. Pegou muito. Você tá doido, Pegou o muito. Volpe catou Pegou muito, muito. velho. Mas enquanto não profissionalizar a arbitragem, vai Não, sempre ter isso. E no final das contas não vai mudar o resultado, né? Assumiu que errou. Ô, e aqui até com o VAR, rapaz, complicou mais ainda, né, Toninho? Não tem Veio para ajudar, não mas às ajuda. vezes... Não, o VAR mas na tinha que Europa ajudar a funciona. dissipar as dúvidas. Na Europa funciona. E outra coisa, o VAR aqui demora meia hora para tomar você uma tá louco. decisão e para O chamar VAR o árbitro. prejudica todo mundo. Tudo. Verdade, E o Cruzeiro anunciou em suas redes sociais que jogará uma partida ainda nesse mês de abril pelo Campeonato Brasileiro. Aonde? No Parque do Sabiá, em Uberlândia. No dia 26 de abril acontecerá um show do cantor Gustavo Lima no Mineirão. E é claro que o Pedrinho e o Gustavo Lima, eles não vão se desentender.
e no dia 27, Cruzeiro e Vasco jogariam no estádio. Porém, não haverá tempo hábil para receber o jogo. O Cruzeiro trabalhava para levar o jogo para o Independência. Entretanto, explicou que a escolha pelo Parque do Sabiá. A gente vai ver aqui um pouquinho da explicação. O Cruzeiro informa a sua torcida que solicitou a transferência da partida contra o Vasco, dia 27, para o Parque do Sabiá. Nesse período haverá show no Mineirão. O Cruzeiro realizou o pedido para que a partida aconteça no Triângulo, reformando o compromisso com os torcedores em Minas. O clube é consciente do tamanho, da força da torcida, sempre que possível proporcionar mais proximidade do time celeste com seu apaixonado torcedor. E aí eles fazem uma campanha para que o cidadão vire sócio torcedor, na hora que ele poderia jogar em Belo Horizonte mesmo, que fosse com 22 mil torcedores no Independência, eles levam o jogo para Uberlândia. O torcedor, sócio torcedor, vai sair daqui para ir a Uberlândia? Não vai, então quer dizer... Lá tem torcida, mas assim, eu acho que nem se compara da torcida não daqui. Dá, né? Não dá. Pode ir lá, né? Isso aí eu concordo. Desrespeito. Entendo o que você está falando, porque numa hora dessa você tem que encontrar até uma forma de amenizar isso para aquele torcedor que estava na expectativa. Toninho, torcedor faz a diferença? Faz, é o 12º jogador. Vou dar um exemplo recente. Eu joguei no Vila Nova de Goiânia. É uma torcida enorme. O Vila perdeu em Anápolis 2-0. Entrou a final no Serra Dourada perdendo de 2-0. Você acredita que ganhou o jogo 3-0? Foi campeão? A torcida é importante. A torcida do Cruzeiro, o 10%. Eu sentia isso. A gente no intervalo falava assim, olha, não vamos decepcionar, todo mundo está aí, gente. Olha lá, vamos ganhar esse jogo. Isso a gente falava assim, ó, porque o respeito que a gente tem com a torcida é enorme, sempre teve. É importante. E você mande a sua mensagem para o nosso zap 996802910. Quero saber sua avaliação de Cruzeiro, de Atlético, Fluminense, Fortaleza, o que você quiser cornetar, vem para cá, participe junto a gente aqui do Bola na Rede. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. No ar, o programa Bola na Rede, o seu programa de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Quero te ver batendo ponto aqui, se tornando sócio cativo. A gente vai falar muita coisa de esportes, vem aí quadros novos, de Atlético, de Cruzeiro, de América e muito mais. Cadê o Zap? Vamos lá, Wilson Pio, abraço à bancada. Copa com o Cruzeiro Cabuloso, 2-0, parabéns a todos pelo programa. Wilson Pio, Ponte Nova, eu quero ganhar a blusa. Boa sorte, hein? Terra boa, terra pertinho ali de Viçosa do Doce de Leite. Antônio Giannesini, boa tarde. Acho que o Galo deve jogar com os titulares completos e mudar no decorrer da partida. Quero ganhar a camisa da CSA, 2-0 Galo. Antônio Reis, do centro de BH. Boa sorte, Antônio. Valeu, hein? Júlio Márcio Drummond de Contagem. Eldorado, eu quero muito ganhar uma blusa da CSA. Abraço à bancada. Valeu, Júlio. Tem mais? Alê, boa tarde, parabéns pelo programa, pessoal. Acho que o Galo empata hoje devido à dificuldade da altitude, já que o jogo do Cruzeiro fica 1-0 para o Cabuloso. Alexandre de Sabará, minha segunda casa, vou muito lá pedalar, adoro. Leone Júlio Veloso, boa tarde, sou Galão da Massa, quero ganhar a camisa da CSA. Boa sorte aí para você também, viu, Júlio? Valeu demais, gente. Muito obrigado pelas participações, pelas interações. Continue mandando. E você tem duas coisas para falar aqui antes da gente pegar e virar. Os causos de Toninho Almeida, tem um aí que você vai contar. E além desse caos, fala na sua palestra também que eu quero ouvir. Mas esse caos primeiro. O caos é que eu encontrei no Verde Mar um cruzeirense. Ô, Toninho Almeida, tudo bem? Aquele programa ao vivo é gravado? Aí eu fiquei... depois passa, mas é ao vivo, né? Dá para voltar, né? Assistir depois. Tá. Mas minha palestra é sobre o equilíbrio, disciplina e a técnica, como eu consegui em 10 anos de carreira, 200 partidas, não ser expulso. Então, qualquer empresa também, a disciplina, técnica e o equilíbrio são fundamentais, né? Você, empresário, quer dar um up na sua empresa? Toninho Almeida é o cara para chegar lá e palestrar e colocar tudo em ordem. E ontem fechou a primeira rodada do Brasileiro da Série A. O Bragantino recebeu o Ceará e ficou tudo igual, 2-2. A equipe cearense até abriu 2-0, mas levou o empate no último lance do jogo. Vamos ver aqui na tela como ficaram os jogos. Tá aqui, ó, todos os placares, São Paulo Sport, tá aqui o Cruzeiro atropelando, Fortaleza ganhou do Flu,
Palmeiras e Bota 0x0, Bahia e Corinthians 1x1, Braga está aqui também empatando, Vasco também venceu bem aqui o Santos. Esse jogo eu achei que ia dar Flamengo e Inter, apesar do Inter vir crescendo, Juventude no Vitória 2x0, Grêmio 2x1 para cima do Galo, quer dizer... Não teve vitória de visitante. Não teve vitória de visitante, E o Rogério, exatamente. o Roger Machado é um baita do treinador do Inter. Sim. Roger Tá indo o muito bem. vocabulário dele é excelente, muito qualificado, tem conhecimento de campo e fora de campo. O Arthur me passou aqui 5 empates, né, Arthur? E 5 vitórias do mandante. 5 vitórias dos mandantes, a gente não teve visitante estragando a festa, Emerson. O Ceará até abriu ontem 2x0, né? Não segurou, né, no Ia finalzinho. estragar, mas quase tomou a virada. Mas o inclusive, segundo né? tempo foi um jogaço também. Foi um né? jogão, foi um jogão. Bragantino teve até um gol anulado, poderia ter ganhado o jogo. E ele agora De virada. também está soltinho, cheio de malemolência. Galvão Bueno contou que conversou com Jorge Jesus sobre o tema Seleção Brasileira em seu novo programa. Galvão afirmou que Jesus disse a ele que tinha sim o sonho de assumir a seleção amarelinha, a seleção canarinha, mas que ainda não havia sido procurado. Galvão depois falou que recebeu informações das pessoas da CBF, das fontes dele, que sim, já estaria tendo uma conversa e isso poderia ser encaminhado. Vocês têm que falar rapidinho, sim ou não, Toninho? Jorge Jesus é o cara para a seleção? Sim. Emerson? Sim, é o cara. Não, Renato Gaúcho. Renato tá aí, Renato Gaúcho. O verso é polêmico demais. Sim. Aqui, o verso, eu vou levar o Toninho Almeida para te dar uma palestra para você ficar mais sereno. Gente, valeu demais. Amanhã eu espero vocês novamente com Bola na Rede. Obrigado, Toninho. Obrigado, Emerson. Obrigado, Elverso. Valeu. Até amanhã. Um abraço.